Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma aula aqui do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. A aula de hoje eu vou falar sobre módulos do kernel. De qual kernel? Do Linux e de todos os seus derivados. Vou falar de alguns conceitos, como a gente consegue listar, sabendo quais são os módulos que estão carregados num determinado momento. Eu vou mostrar como é que a gente carrega um módulo, como é que a gente descarrega, como é que a gente obtém informações sobre esses tais módulos e como é que a gente pode automatizar o carregamento ou não de algum módulo. Tá gostando das videoaulas? Compartilha, ajuda mais gente. Dá o seu joinha se você gostou. Não é inscrito no canal ainda? Poxa, se inscreve. Já é inscrito? Pô, não dá para se inscrever duas vezes, não é? Mas dá para arrumar alguém que se inscreva também. Quanto mais gente tiver inscrito, quanto mais like tiver, favorece o canal crescer e favorece a gente permanecer gravando sempre mais aula e tudo, e você poder aprender aqui com a gente e, quem sabe, ensinar outras pessoas também. Quer ajudar a gente financeiramente? Você pode ler esse QR Code ou ver na descrição desse vídeo como é que você faz isso pelo PagSeguro. Não tem PagSeguro? Não quer ter? PicPay também é uma possibilidade de você fazer essa ajuda financeira. Do valor que você achar adequado, que couber no seu bolso, vai nos ajudar a manter o canal sempre ativo e os vídeos sempre sendo gravados. Bom, sobre alguns conceitos. O importante é saber que o kernel é o núcleo de um sistema operacional. O kernel que a gente usa aqui no curso é o kernel Linux ou algum derivado. Vocês que assistiram aulas anteriores sabem que eu uso o Linux Libre. Inclusive eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, caso você se interesse, você vê como é que faz para você também poder usar o Linux Libre. Bom, seja o Linux Libre, seja o Linux, e também esse mesmo Linux funciona no Android, não é? Ele é um kernel chamado kernel monolítico. Bom, lito é pedra, então monolítico seria uma pedra, ou seja, uma peça. Então, a ideia de um kernel monolítico é que as atividades principais do núcleo de um kernel estejam num único programa. E é esse programa que é carregado quando a gente inicia o computador e o processo de boot se dá. Também tem uma aula aqui, que é a aula de modelo mental, que explica esse processo de maneira bem detalhada. Então, o kernel Linux ele é monolítico, ou seja, as tarefas principais desse kernel são uma única peça e são carregadas na hora do boot e não são descarregadas em momento nenhum. Mas, ao mesmo tempo, o kernel Linux também é modular. Então, existe a possibilidade de, no momento em que o kernel está rodando, a gente conseguir carregar um módulo, carregar um outro pedaço de programa que vai fornecer, por exemplo, um driver, ou seja, um software que é capaz de se comunicar com o hardware. Então, o software que é capaz de se comunicar com o hardware, de trocar informações entre o kernel e o hardware para poder as aplicações, os utilitários terem acesso a esse hardware, esse tipo de módulo a gente chama de driver, não é? Mas há módulos também que implementam algum tipo de funcionalidade, eles não têm a ver com o hardware, como por exemplo a funcionalidade de fazer NAT, né? De converter pacotes para transitar entre uma rede e outra, né? Com IPs inválidos e válidos. Aliás, aqui no canal também tem aula explicando o que é NAT. Outra funcionalidade típica que também está num módulo é de um sistema de arquivos. Então, a gente pode ter um módulo que é o programa que consegue entender como é que funciona aquele específico sistema de arquivos. Firmware, que às vezes a galera confunde um pouco, é um outro conceito. Firmware também é um software, mas ele é executado não no processador principal da máquina, o mesmo que executa o kernel, mas num processador secundário, normalmente o processador de uma placa. Então a placa de rede, por exemplo, ela tem um processador. Nesse processador,
que em boa parte das vezes é de uma arquitetura diferente da do processador principal da máquina, aquele software é executado nesse dispositivo. E quando um software é executado num dispositivo que é diferente do dispositivo principal, do processador principal, a gente dá a ele o nome de firmware. Em vários momentos é importante para quem está administrando saber quais os módulos que estão carregados num determinado momento. Para que eu possa fazer isso, a gente tem um programa que é o LSMod, ou pode olhar diretamente dentro da estrutura de diretórios. Você está lembrado na nossa aula sobre FHS que a gente fala do diretório /proc. Então lá dentro do diretório /proc tem um arquivo chamado módulos, que tem os módulos que estão carregados naquele momento que a gente observa. Em algumas circunstâncias, você pode querer carregar um módulo, e há algumas formas de fazer isso. Não se assusta, eu vou mostrar no Mão da Massa mais na frente para ficar mais claro. Então, o ModProbe é um programa, e a gente passa para ele como parâmetro o nome do módulo que a gente quer carregar, e esse módulo então será carregado na memória, se comunicando com o kernel e dando a funcionalidade ou dando acesso a um determinado dispositivo de hardware. Outra forma de carregar um módulo é o InsMod. No lugar de eu dar o nome do módulo, eu dou o nome do arquivo, quer dizer, eu tenho que dar o caminho completo de onde está o arquivo, que é esse módulo. Uma diferença fundamental entre o ModProbe e o InsMod é porque, às vezes, um módulo, para funcionar, ele precisa que um outro módulo também esteja carregado, ao que a gente chama de dependência. Então, um módulo pode ter uma dependência, ou seja, um outro módulo que precisa estar carregado. Quando a gente usa o ModProbe faz esse papel de descobrir se há outros módulos necessários para carregar aquele que a gente comandou ser carregado. Se houver a necessidade de carregar outros módulos, o ModProbe dá conta de fazer isso. Já o InsMod não. O InsMod carrega especificamente aquele módulo que a gente determinou através do nome do arquivo. Se para aquele módulo poder rodar ele precisar de um outro, aí o problema é seu. O InsMod vai dizer, olha, eu não posso carregar esse módulo porque para esse módulo carregar eu preciso de outro. Ou seja, as condições para que esse módulo pudesse ser carregado não estavam satisfeitas. E quem vai cuidar disso é você mesmo usando o comando InsMod. Por que eu coloquei a palavra firmware aqui? Foi para lembrar, porque a gente está muito habituado em ver gente confundindo um pouco a história. Então, por exemplo, numa placa de rede Wi-Fi, que é muito comum das pessoas eventualmente no Debian, porque o Debian respeita o usuário, terem problemas. E aí saem dizendo por aí, ah, não, eu preciso usar um driver não livre, ah, faltou driver para minha placa de rede Wi-Fi. Quando na maioria dos casos, o que faltou não foi o driver, o que faltou foi o firmware. Como é que funciona isso? Funciona assim, ó, a placa de rede Wi-Fi está lá, o kernel rodam módulos, rodam funcionalidades, rodam programas que vão controlar os dispositivos, saber que dispositivos estão presentes naquela máquina. Por quê? Porque tem um módulo do kernel capaz de conversar, de trocar informações com o barramento PCI, barramento USB, aonde aquela placa, por exemplo, uma placa Wi-Fi, está conectada, tipicamente num barramento PCI ou num barramento USB, quando é um dispositivo externo e assim por diante. Muito bem. Quando o kernel detecta a presença desse dispositivo, ele vai olhar uma listinha, uma tabela que apresenta a identificação do dispositivo. Por isso que é tão importante, quando a gente vai querer resolver esse tipo de problema, a gente usar LS-USB, LS-PCI, justamente para a gente descobrir o número de identificação daquele dispositivo. O kernel faz a mesma coisa. Ele troca informações com o barramento. Através dessa troca de informações, o próprio dispositivo se apresenta mostrando qual é o número de identificação. O kernel consulta uma tabela que ele dispõe para saber que aquela identificação, ou seja, aquele dispositivo de hardware, precisa daquele módulo específico e carrega esse módulo. O carregamento do módulo é quem vai dar conta de carregar
o firmware. Então é muito comum você ver alguém que instalou um firmware não livre, por exemplo, para funcionar um Wi-Fi, e vai ver isso inclusive em alguns tutoriais por aí, dizendo, reinicia o sistema. Você sabe que parte dos lemas, de um dos lemas aqui do canal é reinstalar jamais. O outro é rebootar só quando é estritamente necessário. Então veja só, se você não tinha um firmware, aí você instalou o pacote que tem o firmware, você não precisa reiniciar todo o sistema. Você vai precisar descarregar aquele módulo do dispositivo da rede Wi-Fi e carregá-lo novamente. Quando você carrega o módulo, a execução do programa do módulo trata de carregar o firmware. E aí a placa de rede já sai funcionando. Para descarregar um módulo, então nessa condição que eu exemplifiquei, a gente pode usar o mod probe-R de remover, de remove, e passar para ele o nome do módulo. Da mesma forma, se esse módulo precisou de ter outros módulos dependentes para poder ser carregado, se esses módulos dependentes estiverem livres, digamos assim, ou seja, o único módulo que usava essa dependência era esse que você determinou descarregar, o mod probe dá conta de descarregar todos os outros dos quais só ele estava dependendo. Análogo a isso, o rmmod também da mesma forma. A gente usa rmmod para remover um módulo, mas no caso do rmmod, ele remove exclusivamente aquele módulo que a gente determinou. Se existirem outros módulos que esse módulo dependia e eles ficaram lá, digamos assim, inúteis, não é? Pendurados, porque ninguém está usando, o problema é seu que está administrando. Então, o mod probe remove o módulo que você está pedindo para remover e todos os outros que ele dependia e que só ele dependia e que, portanto, estão lá sem funcionalidade alguma naquele momento. O rmmod não faz isso, fica por sua conta descobrir isso e fazer isso. Também a gente, em muitas circunstâncias, precisa descobrir informações sobre o módulo. A licença do módulo, que firmware esse módulo necessita, que parâmetros a gente pode traçar para o carregamento do módulo que vão modificar a maneira desse módulo funcionar. Então, tudo isso a gente tem controle. E o modinfo é uma ferramenta ótima para você descobrir essas características. A gente pode usar modinfo e o nome do módulo ou modinfo e o arquivo onde está o módulo. Se a gente estiver falando dos módulos que já vieram no pacote do kernel, todos eles basta a gente usar o nome do módulo. Por quê? Porque bastando colocar o nome, ele já vai saber, o kernel já vai saber aonde esse arquivo está. Se você tiver compilado separadamente um módulo e quiser informações sobre esse módulo, ele não está no lugar original. Então você vai usar o modinfo e passar o nome do arquivo do módulo. Mas eu falei um monte de módulos, e os módulos são o que, no fim das contas? Esse programa que entra em contato direto com o kernel e funciona num espaço muito especial, porque é um espaço de kernel, não é o espaço de usuário onde rodam os nossos aplicativos, os nossos programas, é o espaço de kernel. Por isso que usar um módulo não livre é tão grave e tão perigoso, porque você vai estar usando um código não livre, não auditável, em espaço de kernel, ou seja, tendo controle sobre tudo que vai acontecer na sua instalação de Debian, no seu sistema operacional. Esses arquivos, eles ficam num diretório que é o /lib, /modules, a versão do kernel, como por exemplo, /lib, /modules, /5.7.10-GNU, que é o que roda aqui na minha máquina, é assim que é chamado o Linux Libre, né? Então a gente roda aqui o Linux Libre, o funcionamento é exatamente o mesmo. Cada um desses arquivos tem essa extensão aí, KO, que quer dizer Kernel Object. Então ele é um arquivo que é um módulo de kernel. Ele foi compilado para ser especificamente isso, né? E a gente vai ver no mão na massa como é que essas coisas funcionam. Eu já descrevi um pouquinho, quando falava da placa de rede Wi-Fi, que existem mecanismos automáticos de carregamento do módulo. Então,
Existe uma ferramenta chamada UDEV, que hoje está incorporada dentro do sistema de inicialização, que é o systemd, né? E a gente pode alterar isso através de alguns arquivos chamados .rules, que estão no diretório /etc, /udev, /rules.d, que tem definições de como é que determinados módulos devem ser carregados. Eu posso passar um número de dispositivo e dizer que módulo carregar e coisas desse tipo. Módulos também podem ser carregados durante o processo de boot. Então, a gente, no passado, usava um arquivo que era o /etc/módulos.conf, onde a gente colocava o nome do módulo que a gente queria que fosse carregado quando o kernel fosse carregado, quando o sistema desse boot, né? Logo depois que o kernel fosse carregado, quando o sistema desse boot. Mais modernamente, o Debian usa um diretório, ao invés de ter um arquivo com o nome de todos os módulos que a gente quer carregar, a gente tem um diretório e dentro desse diretório a gente põe vários arquivos, cada um com um ou mais módulos que a gente queira carregar. E atualmente esse diretório é o /etc/módulos-load.d. Então, nesse diretório a gente pode colocar arquivos de configuração que vão definir módulos que devem ser carregados durante o processo de iniciação do sistema operacional. Da mesma forma, pode ser conveniente em alguns casos a gente não querer que um módulo seja carregado. Quer dizer, mesmo que o kernel, conversando com o barramento, perceba a existência daquele dispositivo, olhe a tabela e a tabela diz para carregar aquele módulo, a gente pode não querer carregar aquele módulo. Por que não querer carregar aquele módulo? Porque eu quero carregar um outro no lugar daquele. Ou porque aquele módulo não me atende, eu não quero aquela funcionalidade. Por exemplo, a minha máquina antiga tinha touchscreen, né? Eu tinha a possibilidade de teclar na tela para usar comandos e tudo. E eu não estava usando essa funcionalidade. Como eu gosto de um sistema bem minimalista e também não queria ficar de vez em quando apontando alguma coisa na tela e sem querer clicar no que eu não queria que esse módulo fosse carregado. Quer dizer, o dispositivo estava lá, que era a tela, que era touchscreen, o kernel identificava isso e carregava o módulo. Mas eu não queria. Então, como eu não queria, eu coloquei dentro desse diretório, que é o /etc modprobe.d, um arquivo de configuração em que eu definia que aquele módulo não deveria ser carregado, né? Isso ainda é chamado de blacklist, né? Então é uma lista, eu posso fazer uma lista indicando que aquele módulo não vai ser carregado, porque eu coloquei um módulo diferente ou simplesmente porque eu não desejo aquele carregamento automatizado. Vamos dar uma olhada então no mão na massa. Eu vou abrir aqui, como sempre, a minha maquininha que foi daquela nossa primeira instalação aqui durante a aula, que eu chamei de Clóvis, em homenagem ao filósofo brasileiro e professor Clóvis de Barros Filho, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Estamos nessa máquina e a primeira coisa que a gente vê, como sempre, eu tenho uma colinha aqui, né, para não esquecer daquilo que eu preciso falar. A primeira coisa que eu quero mostrar é o ls-mod. Então ele lista os módulos que estão carregados nesse momento. A gente tem tudo isso aqui, ó. Se você quiser saber quantos estão carregados, vão ser quantas linhas vão ter aí fora o cabeçalho, né? Então a gente vai usar ls-mod pipe wc-l, a gente vê que tem 72 módulos carregados. Vamos dar uma olhada neles? Olha lá, tirando o cabeçalho, então são 71, né? Porque no cabeçalho tem o nome do módulo, o tamanho, quanto de bytes ele ocupa na memória e se ele está sendo usado e por quem ele está sendo usado. Você repare que alguns módulos estão sendo usados por outros módulos, ou seja, esses outros módulos dependem daquele módulo específico. Às vezes não está sendo usado por módulo nenhum. Por quê? Porque é um serviço que foi carregado e você não está usando, porque é uma funcionalidade que naquele momento não está mais sendo usada e coisas nessa linha, né? Então a gente vê aqui vários desses módulos. Outra forma de ver isso, talvez um pouco menos legível, né? É dando cat, ou seja, vendo o conteúdo do arquivo /proc/módulos. E a gente vê, fundamentalmente, eu vou dar um pipe less aqui também, ou melhor ainda, para economizar comando, eu vou fazer aqui direto
less e passar o nome do arquivo. Você repara que a mesma coisa que apareceu lá no lsmod é o que aparece aqui, com exceção aqui desse valor que é o endereço de memória, onde isso está sendo carregado e tudo. São detalhes mais técnicos e menos de quem está administrando a máquina, tá? Então o lsmod é uma forma mais, digamos, amigável para quem está administrando. Você pode usar isso para os scripts, para carregar em virtude de um módulo não estar carregado, ou fazer o processo inverso de descarregar e tudo. Eu vou mostrar aqui sobre uma funcionalidade que é o dos sistemas de arquivos, né? Então, se a gente der uma olhada em cat, vou olhar o conteúdo do arquivo /proc file systems, a gente vê nesse momento quais são os sistemas de arquivo que esse kernel é capaz de conversar. E aqui está uma lista deles, né? Você vê aqui o ext4, ext3, ext2 e uma porção de outros. Mas não vê, por exemplo, o vfat. Então eu vou mostrar aqui, vfat é o módulo que consegue conversar com o FAT32, tá? Então eu vou carregar esse módulo, ó, modprobe, e vou passar o nome do módulo, vfat. Pronto, carregou o módulo vfat. Será que carregou só esse módulo? Vamos fazer um lsmod, passando um pipeless para a gente ler melhor. A gente vê aqui, ó, que o módulo vfat foi carregado, mas também vê um outro chamado fat, que eu não mandei carregar. Mas por que ele foi carregado? Porque o vfat, para funcionar, precisa do fat. O fat é uma dependência do vfat. E a gente consegue ver aqui no final da linha, ó, que o módulo fat está sendo usado pelo vfat. Então, módulo carregado. Esse módulo dá a funcionalidade de permitir ao kernel conversar, entender o sistema de arquivos vfat, ou vulgarmente chamado de FAT32. Se a gente der o mesmo cat no /proc file systems, a gente vê aqui que agora tem vfat. E com o vfat aqui disponível, como um dos sistemas de arquivos que o meu kernel conhece nesse momento, a gente poderia usar o comando mount para montar um dispositivo vfat. Eu não tenho nenhum aqui agora para mostrar isso. O que eu vou mostrar é como é que a gente descarrega o módulo. Então eu vou descarregar com o modprobe-r vfat. E a gente vai ver, ó, foi descarregado, como sempre, num espaço Unix-like, mandou, ele conseguiu fazer, o kernel conseguiu fazer o que você precisava e mandou ele fazer, não tem resposta. Se a gente olhar aqui no lsmod pipeless, a gente vai ver que não só foi descarregado o vfat, como também foi descarregado todas as dependências que ele tinha e que não estavam sendo usadas por nenhum outro módulo. No caso aqui, o módulo fat foi descarregado também. Eu vou carregar de novo, modprobe vfat. De novo, eu vou olhar lá para você ver que tem o vfat e o fat. Só que agora eu vou descarregar o módulo com rmmode. rmmode vfat. Descarreguei o vfat. Vamos olhar lá, ó. Mas não descarregou o fat. Mas a gente consegue ver que o módulo fat, ó, agora não está sendo usado por nenhum outro módulo. Então a gente pode também rmmode fat e descarrega o módulo fat. Então você pode ter controle sobre isso, carregar, descarregar. Vou carregar de novo o módulo vfat para você ver o que acontece se eu tentar remover o fat, ó, modprobe -r fat. A gente obtém uma mensagem de erro que indica que esse módulo não pode ser removido agora porque está em uso. Está em uso por quem? Você já sabe, já viu ali, né? Está em uso pelo vfat. Perfeito? Muito bem. Deixa eu olhar de novo aqui na minha cola. O que ainda temos a dizer? As informações do módulo. Vamos lá. Modinfo, como eu falei desse daí, eu vou mostrar lá. Então, modinfo e o nome do módulo, a gente obtém informações. Eu já vou mandar um pipeless aqui, porque eu já sei que não é curtinho. O que ele mostra sobre cada um desses módulos, nesse caso, sobre esse módulo que eu pedi? Ele mostra como é o nome do arquivo, ou seja,
onde está esse arquivo que é o módulo vfat. Está aqui em /lib, /módulos, aqui na minha máquina Clovis, não está rodando nesse momento o Linux Libre, está rodando o kernel padrão que o Debian fornece, é um Debian Buster, é o kernel 4.19.09 e a arquitetura da minha máquina é a MD64, é uma máquina virtual, e a gente tem ali um diretório chamado kernel e um subdiretório chamado FS, de File Systems, né? Então, dentro da estrutura de arquivos, de onde estão todos os módulos, está separado por categorias, e a gente vê aqui que está dentro da categoria FAT, a gente tem lá o arquivo que é o vfat.ko. A gente tem também o autor, informações sobre licença, a descrição, quer dizer, o que faz esse módulo, né? Um alias, que a gente não vai ver o significado disso agora, mas é um apelido que esse módulo tem. A gente consegue ver também aqui uma informação que eu acho que é importante, é que esse módulo, aqui no caso do Debian, ele está assinado por uma entidade de segurança chamada Debian Security Boot, que é uma autoridade certificadora, né? E tem essa assinatura. Isso é importante, especialmente se você estiver usando o Security Boot, porque o kernel por padrão no Debian, quando você usa a versão assinada do kernel, ou seja, aquela que vai funcionar bonitinho com a sua máquina habilitada Security Boot, cada módulo precisa também estar assinado, senão o kernel se recusa a carregar o módulo para, enfim, te defender do uso de um módulo que não seja assinado por quem você confia. Inclusive, quando alguém habilita a Security Boot e usa drivers não livres, como por exemplo a placa de vídeo NVIDIA, vai ter que tomar cuidados para fazer isso funcionar, ou desabilitando o Security Boot, ou implementando uma chave, ou assinando aquele módulo que você está querendo usar e que não é livre, não faz parte do Debian, não foi assinado pela entidade certificadora do Debian. Eu mostrei o WinSmod, não mostrei o WinSmod. Outra forma de carregar o módulo é através do WinSmod, mas eu tenho que dar o caminho, vou de novo carregar ou tentar carregar o vfat, né? Então, WinSmod, /lib, /módulos, e aqui a versão do kernel. A gente sabe já que isso aqui está dentro de um diretório, olhei lá, né? Dentro de um diretório chamado kernel, que por sua vez está dentro de um diretório chamado fs. Ó, se eu olhar aqui, a gente tem vários, ó, FAT, MS-DOS e vfat. E eu vou carregar o vfat. Então, WinSmod e o caminho completo da onde está o arquivo do módulo. Opa, deu um problema. Por quê? Não pôde. O WinSmod deu um erro porque ele não foi capaz de inserir esse módulo. Por quê? Porque esse módulo file exist. Could not insert. Ele não dá razão aqui não, mas a gente sabe que é por dependência. Vamos tentar fazer o processo na mão, ó. Vamos carregar o FAT, ó. Opa, could not insert modules, file exist. WinSmod, vamos ver o que eu estou fazendo aqui? FAT, essas coisas acontecem, né? File exists. Muito bem, eu gostaria que ele existisse mesmo. Eu acho que ele ainda está carregado, não tá? Vamos ver. lsmod pipe less. Ele está carregado. Então, eu achei que já tinha descarregado. Então, file exist quer dizer, o módulo já foi carregado. Então, vamos descarregar ele aqui. Mod probe, -R, vfat. Pronto, agora ele foi descarregado. Vamos confirmar? Tá lá confirmado. Então agora eu vou de novo, agora para não levar susto, né? Vamos lá, WinSmod e agora sim, o que eu queria demonstrar naquele momento. Não conseguiu inserir o módulo, por quê? Porque tem um símbolo desconhecido nesse módulo, porque ele tem uma dependência. Então agora eu vou tentar carregar aquele FAT, ó. Esse foi capaz de ser carregado, porque ele não dependia de outro. Então, agora, a partir daí, eu também consigo carregar com o WinSmod o vfat. Ficou claro? O mod probe carrega as dependências. O mod probe -R descarrega e descarrega as dependências que não estão sendo usadas. O WinSmod carrega, mas não carrega as dependências. Portanto, para você carregar, você mesmo tem que carregar
tudo que é dependência. E o RM Mode remove, mas não remove as dependências. Mas se eu inserir ele através do ins mode ou do mod probe, eu posso removê-lo. As ferramentas são modificáveis. Você pode usar uma ou outra a seu critério. Então agora eu carreguei com o ins mod e eu vou descarregar com o mod probe -R e o módulo. Quer dizer, o módulo está carregado, tenha vindo ele de um arquivo, tenha vindo ele apenas pelo nome. Porque o que acontece é que existe uma tabela, né, que indica o nome do módulo e o arquivo que é esse módulo. A gente pode, inclusive, ver isso porque ela está no diretório /lib, /modules, a versão do kernel. Se a gente olhar esse diretório, a gente tem vários arquivos aqui com várias informações. Por exemplo, um arquivo chamado módulos.dep, que mostra dependências. Então, o nome do arquivo que tem um módulo e se ele depende de outros módulos, qual é o nome desse outro módulo que ele depende. A gente tem uma questão aqui que é importante também, porque tem alguns módulos que podem ser carregados e descarregados. Por quê? Porque eles foram compilados separadamente, que é o que efetivamente a gente chama de módulo. Mas esse mesmo código, ele tanto pode ser compilado para estar num arquivo separado, como pode ser compilado já embutido dentro do kernel. E aqui a gente tem uma lista de módulos que estão embutidos, ou seja, foram compilados e estão colocados juntos, dentro do próprio kernel. Esses não podem ser descarregados enquanto o kernel está rodando. A gente precisaria compilar um kernel diferente, que, aliás, já vou adiantar aqui quebrar a perna do nosso querido SOX, e eu já vou adiantar a próxima aula, que é justamente sobre compilação de kernel. Então, a gente pode compilar um módulo para que ele seja um arquivo separado e possa ser carregado e descarregado com o kernel em execução, ou compilar um módulo que vai fazer parte do próprio kernel e esse não vai ser carregado e descarregado. Eu vou falar em mais detalhes sobre isso, na aula sobre compilação de kernel. Olhando aqui ainda na nossa cola, a gente pode ver, eu vou mostrar aqui um exemplo de carregamento de módulos que são feitos automaticamente. Então, para isso, eu vou sair aqui da minha máquina virtual e vou rodar aqui o comando su na minha máquina real, né? Eu vou virar toda a poderosa rutinha, desde que eu acerte a senha, né? Vamos lá, toda a poderosa rutinha. Está aqui com a devida senha colocada. Agora eu estou na minha máquina, que é o Donatsu, né? E por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês o carregamento automatizado de um módulo. Então eu vou rodar tail-f /var/log /syslog, né? E vou encaixar aqui na minha máquina um pendrive. Quando eu encaixar esse pendrive, o que vai acontecer? Vão acontecer várias coisas. Olha só, é muito rápido, né? Mas o serviço que está funcionando e que identifica, que detecta a conexão, porque o hardware fala e o serviço entende e toma as devidas providências. Então, a gente viu que eu inseri um pendrive, né? Um dispositivo, esse dispositivo foi detectado, um módulo ou mais de um módulo foi carregado. A partir daí, o kernel pôde ter acesso ao dispositivo SDB, inclusive a saber aqui que ele tem 15 GB. Se a gente olhar aqui na minha máquina os módulos que estão carregados, a gente vai ver que na parte de cima, porque é assim que se apresenta, né? Numa ordem de que foi carregado. Tem dois módulos que não estavam aí, eu garanto para vocês, tá? Que é esse, o AS, e esse outro, o USB Storage. Então, quando esse módulo USB Storage foi carregado? Quando eu coloquei o pendrive. Então, eu coloquei o pendrive, o sistema detectou esse dispositivo, olhou na tabela, viu que era esse módulo, carregou esse módulo, e aí, a partir daí, o kernel conseguiu trocar informações com esse módulo, e as outras camadas de abstração são possíveis para dar acesso a esse dispositivo. Se eu tirar o pendrive, vou tirar o pendrive, tirei o pendrive, a prova de que eu tirei o pendrive está aqui, ó, USB Disconnected, né? Tirado o pendrive. Se eu olhar aqui agora os módulos, eu vou ver que o módulo ainda está aí, né? Por quê? Porque ele não foi descarregado automaticamente. Eu posso descarregá-lo. Mod probe USB
USB Storage, né? E descarreguei. Então, se a gente olhar aqui agora, a gente vê que não tem... Opa! Mod probe "-r", né, Cretil? Se remover, tem o "-r". Ao vivo é isso aí. Olha, não foi. Por quê? Porque está em uso. Mas para em uso por quem? Vamos olhar lá. Está em uso pelo UAS. Então, vamos remover os dois. Ó. O AS. Remover o AS, vou remover o USB Storage. Então, agora, se eu olhar lá, eu vejo que eles não estão mais ali. Se eu colocar o pendrive outra vez, coloco o pendrive de novo. Olha lá que eu coloquei o pendrive. Vou mostrar que eu coloquei o pendrive. Está aqui, coloquei o pendrive de novo. Se eu olhar os módulos que estão carregados, eu vejo lá o módulo USB Storage e o módulo UAS. Se eu tentar, o pendrive ainda está lá. Se eu tentar descarregar isso, eu posso fazer isso numa linha só, tá? Não preciso fazer de uma em uma, não. Eu posso colocar aqui, ó, para descarregar os dois. E tá lá descarregado, ó. Mas conseguiu descarregar com o pendrive ali, ó, o pendrive ainda tá lá. Descarregou? Por quê? Porque eu só coloquei o dispositivo, né? Então eu vou tirar de novo. Aqui não monta, na minha máquina está configurado para não montar o dispositivo automaticamente. Eu vou colocar de novo o pendrive, tá lá colocado o pendrive. A partir daí eu posso ter acesso ao dispositivo. Vamos olhar lá, ó, tá lá o módulo carregado. Eu posso, por exemplo, montar. Vamos dar uma olhada aqui com o Fdisk para você ver os dispositivos aqui, as partições. Ó. Então eu tenho aqui o /dev/s db3, que é o sistema de 4 GB aqui do meu pendrive. Eu creio que esse aqui seja até o swap. Vamos montar o SDB4. Mount /dev/sdb4. Vou montar no /mnt. Montei, ó, você vê que está montado, vê que ele tem 10 GB e que tem disponível 8,4 GB e tal. E agora eu vou tentar, então, rodar o mesmo comando, que é para descarregar os módulos. Não posso descarregar esses módulos porque eles estão em uso. Usando por quem? Ora, se eu tenho o dispositivo em uso montado, eu não posso tirar o módulo, teria uma inconsistência. Então, agora, se eu desmontar, eu vou desmontar, desmontei, não está mais em uso, eu consigo descarregar os módulos sem nenhum problema. Repara que o módulo que foi carregado ou descarregado não é o do USB. O do USB, ele já estava carregado, porque se ele não tivesse carregado, ele não seria, o kernel não seria capaz de dar conta de conversar com o barramento USB, aí não teria como fazer nada. Então veja que eu vou tirar o pendrive e aparece lá, ou seja, o kernel está conversando com o barramento USB. Se ele não conversar com o barramento USB, ele não tem como saber que um novo dispositivo foi colocado ou foi retirado, não é? Então, o módulo de USB é um módulo que vai dar a capacidade do kernel de conversar com esses barramentos. O USB Storage é um tipo de módulo que vai dar acesso a um dispositivo de armazenamento, por isso que eles chamam USB Storage, né? Acho que é bem tranquilo isso, né? E a minha colinha, ó, a minha colinha ficou lá no servidor, vamos dar uma olhada lá no servidor, cat cola, para ver se eu não esqueci nada. Ah, esqueci uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que também é bem interessante, eu vou mostrar aqui na minha máquina. Também precisa ser a toda poderosa rotinha, que é o seguinte, ó, a minha placa de rede. Ó. Eu tenho aqui uma placa de rede Wi-Fi, que ela é chamada de WLAN, aqui, ó, tá vendo? Dispositivo número 6, tá lá, ó, WLAN, é a minha placa de rede Wi-Fi. E o que que eu vou fazer? O que eu vou fazer é que eu vou dar um comando lspci-nnk para ver o módulo de kernel que cada dispositivo está rodando, e eu consigo ver aqui que a minha interface de rede, ó, ela usa um módulo que é o ATH9K. Se eu olho aqui de novo, eu vejo o WLAN 0 ali. Se eu remover esse módulo, ó, modprobe-r, ATH9K, removi o módulo. Se eu rodar o mesmo IPA, ó, cadê o WLAN 0? Quer dizer, eu não tenho uma placa de rede mais funcionando, porque eu descarreguei o módulo. Veja, se essa placa precisasse de um firmware que eu não tinha, eu agora colocaria esse firmware não livre e recarregaria o módulo. Ao recarregar o módulo daria conta de carregar o firmware para o dispositivo e a máquina
fazer o dispositivo funcionar sem que eu precisasse rebootar a máquina. Então a gente rebootar, fundamentalmente a gente rebuta quando troca a versão do kernel. Vou carregar de novo o ATH9K, carreguei de novo o módulo. Se eu olhar aqui de novo com o IP, a gente vai ver que a placa de rede aparece aí de novo, não está conectado, porque aqui eu deixei para não conectar automaticamente, você não está vendo, mas eu estou clicando aqui na minha interface gráfica para conectar, e agora ele já conectou na rede, e a gente vê que a interface de rede Wi-Fi já pegou um IP novamente, pegou esse IP aqui que é 192.168.0.9. Então com isso a gente carregou, descarregou, e assim você vai vendo que você pode ter controle absoluto sobre o seu sistema, carregando, descarregando, colocando as coisas todas para funcionar. É bem interessante perceber que cada um desses módulos é de um kernel específico. Então se a gente olhar na minha máquina Clovis lá, ó, barra módulos, a gente vê que aqui a gente tem só uma versão, porque na máquina Clovis só tem um kernel instalado. Mas se a gente olhar aqui na máquina Donatsu, que é o meu desktop, a gente vai ver que eu tenho mais de um. Ó. Eu tenho um diretório que é o 5702 AMD64, que é o kernel 5702 distribuído pelo Debian, é o Linux distribuído pelo Debian. E aqui todos os módulos referentes a ele. E tenho aqui o 5710-GNU, que é o Linux Libre, que são os módulos disponíveis para o Linux Libre. Nesse momento eu estou rodando, como sempre, o Linux Libre. Perfeito? Vamos ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não esqueci. Então a gente volta aqui. Vamos voltar aqui para os nossos slides e acho que esse mão na massa tá boa, não? A próxima aula, tá aqui o SOX para contar o que já não é mais segredo para você, a gente vai ver sobre compilar um kernel. Por que pode ou não ser interessante compilar o kernel, como é que a gente faz para compilar um kernel, o que a gente pode fazer, as várias formas que a gente pode compilar, e eu vou mostrar também um mão na massa. É claro que esse mão na massa vai ter que ser interrompido, porque esse processo de compilação pode, dependendo da sua máquina e dependendo do que você resolveu compilar, de que maneira você resolveu compilar, pode demorar um bocado de horas, né? Na minha máquina aqui, com um certo preparo que a gente vai ensinar a fazer, vai demorar em torno de 25, 30 minutos o processo de compilação, que não tem muito o que a gente vê, fica lá rodando e tal, a gente vai dar aquela pausa no vídeo quando chegar esse momento. Mas eu diria que a Cal não veio aqui dizer, hoje eu estou passando à frente de todos os personagens, hein? A Cal não veio aqui dizer qual é a lição, mas eu vou dizer para você, então, essa aí não é da Cal, é minha mesmo. Dá uma estudada nessa história de módulos, dá uma estudada nessa história de compilação, porque aí você vai estar mais preparado para a aula sobre compilar kernel, é bem legal, né? E eu acho que isso deixa muito claro quanto poder um usuário de sistemas operacionais livres tem, porque ele pode reconstruir tudo, inclusive o próprio núcleo. Tá gostando das videoaulas? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Quer nos ajudar financeiramente? Leia o QR Code ou veja na descrição desse vídeo para ver como fazer isso pelo PagSeguro. Se você preferir, você também pode fazer o envio de um valor, aquele que você puder e quiser, através da minha conta do PicPay, que é o @Creteu. Tá com dúvida? Não pode ficar com dúvida à toa. Nos procura, eu sou @Creteu nas mídias sociais e a gente tem também o nosso grupo, que é o t.me/curso GNU no Telegram. É uma ferramenta bem legal, o pessoal tá curtindo, tá interagindo, sai perguntando, né? E você também pode fazer parte desse grupo se você ainda não fizer. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha servido como pontapé inicial para esse assunto, que para mim é eletrizante, é muito legal e que dá a nós o controle de tudo que está acontecendo. Espero que você tenha gostado dessa aula, usufruído dela, esteja aprendendo e eu te espero na próxima aula. Vai ser sensacional, hein? Não perde, já vai avisando todo mundo aí, hein? Até lá!